E aí, aluninha querida, fala, aluninho querido do meu coração. Vamos falar aí sobre sistemas de equações. Mais especificamente, vamos falar sobre o sistema de equações lineares e mais especificamente eu vou atender o pedido de uma aluninha muito querida minha, que quando a gente trabalha com sistema de equações, mostrado alguns métodos, né? Substituição, cancelamentos, método de Kramer, e ela pediu para a gente conversar um pouquinho sobre o método do escalonamento. Eu, particularmente, eu gosto muito, tá, do método de escalonamento, mas não são todas as pessoas que são fãs desse método aí, tá? Também é chamado método de eliminação de Gauss. O que consiste esse método? Imagine assim, eu tenho três equações com três incógnitas. A ideia é fazer cancelamentos, ou seja, zerar alguns detalhes aqui desse sistema de equações. Aqui eu estou fazendo como se fosse degraus, né? Uma escadinha, e aí eu teria que zerar esses caras que estão aqui, ó, embaixo desses degraus aqui. Beleza? Por que é eficaz esse método? Veja que eu tenho na primeira equação, ali na primeira linha, 3, né, incógnitas x, y, z, na segunda y, z, e na terceira só o z. Se eu tenho só o z, eu consigo descobrir o valor de z, volto para a segunda equação, substituo, vou por consequência descobrir o valor de y. Se eu tenho y e z, eu volto para a primeira e descubro o valor também de x. É isso que a gente vai fazer. Como a gente vai fazer? É isso que eu vou mostrar para você, tá? Primeira dica minha é você escrever, né, reescrever esse sistema de equações aí em forma de matriz, né, essa matriz estendida, porque daí você não tem o x, o y, o z, você tem que saber que ali nós temos uma coluna do x, uma coluna do y e uma coluna do z, ok? E ela é uma matriz estendida porque eu estou colocando aqui também os termos independentes, beleza? Então dá uma olhada lá em relação ao sisteminha, como bate ali os coeficientes numéricos, ok? E aí eu vou dar uma dica para você, por exemplo, né, nosso objetivo, ó, é zerar esses dois caras aqui, ó. Primeiro eu vou zerar esses dois caras aqui que estão abaixo da primeira coluna, né? Então eu vou zerar esse 2x e eu vou zerar esse 3x aqui, ó. Beleza? Então a primeira dica para você é, se eu quero zerar os coeficientes numéricos da primeira coluna, eu vou usar a primeira linha, ok? Como é que eu vou fazer isso? Ó, deixa eu só dar uma limpada, a gente vai trabalhar com algumas combinações lineares, ó. Vamos fazer algumas operações lineares aí, a gente vai ser feliz para sempre. Por exemplo, como é que eu zero este 2 aqui, ó, que está na segunda linha? Eu vou usar a primeira linha e vou trabalhar com uma adição, né? Não, eu vou fazer a adição de duas equações. Só que para eu cancelar o 2, eu só consigo cancelar o 2, ou seja, fazer ele virar zero, se eu somar com o menos 2. Logo, eu vou pegar essa primeira equação aqui, vou fazer surgir um menos 2 aqui, ó, nessa coluna do x, porque ao somar com essa segunda linha, vai zerar. É isso que a gente vai fazer, beleza? Então vamos lá. Vou pegar a primeira linha e vou multiplicar por menos 2, ok? Aí vai ficar aqui, então, ó, toda essa primeira linha eu vou multiplicar por menos 2. Então vai ficar menos 2, vai ficar menos 4, vai ficar menos 2 e vai ficar menos 6. Então veja que eu multipliquei todos aqui por menos 2. Essa linha de baixo aqui, ó, eu vou manter, tá? A linha de baixo eu vou manter. Isso você já vai entender o porquê. Então aqui a linha de baixo vai ficar o próprio 2 na coluna do x, o menos 3 da coluna do y, o menos 1 da coluna do z e o 4 que é o termo independente, ok? E aí agora eu vou usar o método da adição, a ideia era justamente essa, para eu poder cancelar essa coluna do x. Então, se eu fizer aqui o método da adição entre essas duas equações, eu vou ter ó, menos 2 com mais 2 zerou, tem que zerar, senão não bate essa ideia aqui, ó, você errou alguma coisa. Aí tem o menos 4 com menos 3 dá menos 7, menos 2 com menos 1 dá menos 3, menos 6 com menos 4 dá menos 2. Dá uma olhada aqui ó, nessa segunda linha aqui, ó, menos 7, menos 3 e menos 2. É isso, tá? E aí a gente vai fazer a mesma coisa agora para zerar essa coluna do x aqui, ó, na terceira equação. Beleza? Vamos fazer isso. Ó, agora a minha referência ainda continua sendo a primeira linha, ok? E eu quero zerar esse 3 aqui. Só que para zerar esse 3, eu tenho que somar ele com menos 3, ou seja, eu vou ter que transformar esse 1 aqui em menos 3. Aí nós vamos conseguir zerar. A mesma ideia que a gente fez anteriormente. Logo, eu vou pegar essa primeira linha aqui e vou multiplicar por menos 3. Vamos lá. Vou pegar a primeira linha ali e multiplicar por menos 3. E aí nós vamos ter, então,
menos 3 na coluna do x, menos 6 na coluna do y, menos 3 na coluna do z e menos 9 no termo independente. Essa terceira linha eu vou manter, beleza? Lembra que agora eu estou querendo zerar essa terceira linha aqui. Então ele vai ficar o 3, vai ficar o menos 1, que é o coeficiente do y, o menos 2, que é o coeficiente numérico do z, e o 1, que é o termo independente. E aí a gente vai fazer a adição dessas duas equações. Tem que pegar essa equação ali que a gente transformou, multiplicou por menos 3 e vai adicionar com a última equação. Menos 3 com mais 3 zerou, tinha que zerar, né? Esse era o nosso objetivo aqui. Aí eu tenho menos 6 com menos 1, menos 7, menos 3 com menos 2, menos 5, menos 9 com 1 dá menos 8. Então veja que menos 7, menos 5 e menos 8 são os coeficientes numéricos que ficaram aqui na terceira linha. Ok? Maravilha, já, o nosso primeiro desafio já foi feito, né? Nosso primeiro desafio era zerar essas duas linhas aqui na coluna do x. Quem que está faltando zerar agora? Tem que zerar agora esse menos 7. Dá uma olhada aqui, ó. Nessa próxima etapa já está zerado. E aí eu vou te dar uma outra dica importante. Lembra que para zerar a primeira coluna, eu utilizei a primeira linha. Para zerar a segunda coluna, eu vou usar a segunda linha. Então veja que a minha referência a minha primeira linha foi mantida, está aqui. A segunda linha foi mantida. Eu mexi na terceira linha. E para mexer na terceira linha, já que a gente quer zerar a segunda coluna, eu vou usar como referência a segunda linha, tá? Então aqui, ó, se você olhar nessas duas equações aqui, ó, deixa eu marcar aqui para você, ó. Ó, onde eu estou fazendo asterisco, eu tenho o menos 7 na coluna do y e eu tenho o menos 7 na coluna do y na terceira linha. Eu tenho que zerar esse menos 7 aqui. Como é que eu zero o menos 7? Para somar, eu tenho que somar com o 7 positivo. Ou seja, eu vou pegar essa segunda linha aqui e vou multiplicar por menos 1. Daí aquele menos 7 vai ficar mais 7. Então aqui vai ficar ó, 7 positivo, 3 positivo e 2 positivo. E aí eu pego essa terceira linha e mantenho, né? Eu mantenho, porque eu não quero mexer nessa terceira linha, eu quero zerar. Menos 7 com menos 5 com menos 8. Pronto, vou fazer a adição entre essas duas equações. Adição entre essas duas equações. Menos 7 com mais 7 zerou, esse era o objetivo, né? Eu tinha que zerar mesmo, senão alguma coisa estava errada. 3 com menos 5 dá menos 2 e 2 com menos 8 dá menos 6. Veja que ficou aqui, ó, menos 2 com menos 6. E conseguimos zerar tudo que a gente queria, né? Se você observar aqui, ó, ele ficou exatamente a escadinha lá que eu tinha mostrado para você no começo. Tá bem informal, tá bem direto, para que você entenda aí na forma mais prática possível. Ok? Se a gente reescrever agora esse sisteminha de equações, lembra que uma coluna era de x, outra de y, outra de z. Veja que na terceira equação ficou só o z, tá vendo? Aí se você isolar o z aqui, você vai descobrir que z é igual a 3. Se o z é igual a 3, você vai jogar aqui na segunda equação, a z igual a 3. Faça a substituição, você vai encontrar ali o valor de y, e y igual a menos 1. Se você sabe que z é igual a 3, y igual a menos 1, você joga todos esses valores aqui na primeira equação, e aí você vai descobrir que x é igual a 2, ok? Então é um outro método aí para você resolver esse sisteminha de equações. E aí, minha aluninha querida do coração que pediu, tá aí o método do escalonamento. Beleza? Qualquer coisa precisar, é só chamar. Tchau!